Em meio a uma forte tempestade, uma jovem desesperada saiu em busca de esperança. Bateu em portas luxuosas, mas recebeu olhares de desprezo e indiferença, até que um encontro inesperado transformou sua vida para sempre. O que parecia apenas uma venda se tornou o início de uma história de amor e redenção. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. A chuva castigava as ruas de São Paulo com uma fúria implacável, transformando as calçadas em rios e o asfalto em um espelho cinzento. Era uma daquelas noites de inverno que pareciam sugar a esperança do ar. E para Sofia, de apenas 22 anos, cada gota que escorria pelo seu rosto era um lembrete gelado da sua própria desgraça. Em seus braços, apertada contra o peito, estava uma bandeja coberta por um pano úmido, guardando 35 brigadeiros feitos com as últimas migalhas de açúcar e cacau que tinha em casa. Seu coração batia descompassado, não apenas pelo frio que lhe entranhava os ossos, mas pela febre que consumia sua pequena Luna, de 3 anos. A imagem dos olhos brilhantes da filha, agora opacos e marejados, era um tormento constante. O termômetro marcava 39 graus, e o dinheiro no bolso de Sofia, míseros R$ 17, não era o suficiente para comprar o antibiótico que a farmácia exigia. R$ 50. Era tudo o que ela precisava. R$ 50 para salvar sua menina. Com a determinação de uma leoa ferida, Sofia se embrenhou pelas ruas do bairro Nobre, onde as luzes das mansões pareciam zombar de sua miséria. Cada portão de ferro forjado, cada muro alto e impenetrável era um obstáculo. Bateu na primeira porta, depois na segunda, na terceira. Não, obrigada, não compramos na rua. Por favor, retire-se. As palavras vinham carregadas de desprezo, os olhares de repulsa. Algumas portas sequer se abriam, apenas uma fresta revelando rostos indiferentes antes de se fecharem com um baque seco. As lágrimas se misturavam à chuva, e o desespero ameaçava engoli-la. Mas a imagem de Luna tossindo e ofegante em seu pequeno berço era a âncora que a impedia de afundar. Ela não podia desistir. Não podia. Foi então que, em meio à escuridão da noite e ao brilho distante de um poste, ela viu uma mansão imponente, com um jardim vasto e imaculado, guardada por um portão de ferro trabalhado que parecia uma obra de arte. As luzes internas irradiavam um calor que parecia irreal. Sofia hesitou, o corpo tremendo não só pelo frio, mas pela última fagulha de esperança que se acendia em seu peito. Era sua última chance. Com a mão trêmula, ela estendeu o dedo e tocou a campainha. O som ecoou no silêncio da noite chuvosa, e cada segundo de espera parecia uma eternidade. O coração de Sofia batia como um tambor, a garganta seca, o medo e a coragem travando uma batalha silenciosa dentro dela. A porta principal se abriu e um vulto se aproximou do portão. Não era uma empregada como ela esperava, mas um homem. Ele era alto, com cabelos grisalhos bem cortados e um terno impecável, mesmo àquela hora da noite. Seus olhos, de um azul profundo, carregavam uma melancolia que Sofia reconheceu de imediato, uma dor que parecia ter se alojado em sua alma. Diferente dos outros, ele não a olhou com desprezo. Em vez disso, havia curiosidade e algo mais. Humanidade. "Posso te vender um doce, senhor?" A voz de Sofia saiu quase um sussurro, embargada pelo cansaço e pela emoção. O homem a observou por um instante, a chuva escorrendo pelo rosto dela, a bandeja protegida com um cuidado quase maternal. "Para que precisa do dinheiro, moça?" ele perguntou, a voz grave, mas surpreendentemente gentil. Sofia, sem conseguir conter as lágrimas, desabafou. "Minha filha, senhor, ela está com febre alta. Preciso de R$ 50 para comprar o remédio dela. É a minha última esperança." O olhar do homem se suavizou ainda mais, uma sombra de compreensão passando por seus olhos. Ele abriu o portão de ferro. Não totalmente, mas o suficiente para que ela pudesse ver o interior do jardim. "Entre", ele disse, sua voz agora mais firme, mas sem perder a gentileza. "Não vou apenas comprar seus brigadeiros. Tenho uma proposta para você." Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma proposta? Seu instinto de sobrevivência, aguçado por anos de dificuldades, acendeu um alerta. Seria uma armadilha?
Ela apertou a bandeja contra si, pronta para fugir. Mas o homem, percebendo seu receio, continuou, a voz carregada de uma estranha sinceridade. Não se preocupe, não é o que você está pensando. Ele disse, quase lendo seus pensamentos. Minha casa é grande demais e vazia demais desde que perdi minha esposa e minha filha em um acidente. Preciso de vida aqui dentro. Não quero apenas uma empregada, quero alguém que traga calor, riso. Ofereço salário, moradia e escola para sua menina. Você vai morar comigo. Sofia o encarou incrédula. Morar com ele? A proposta era tão absurda, tão fora de sua realidade, que ela quase riu de desespero. Mas a imagem de Luna, ardendo em febre, suplicava por uma solução. O homem parecia honesto, e a necessidade era um abismo profundo demais para ser ignorado. Era uma chance. Uma chance que ela não podia se dar ao luxo de recusar. Com um nó na garganta, ela respirou fundo, tentando afastar o medo e abraçar a única saída que lhe era oferecida. Eu aceito, senhor, ela disse, a voz embargada. E assim, sob a chuva incessante que lavava as ruas e os destinos, Sofia e sua pequena Luna, sem saber o que o futuro lhes reservava, cruzaram o limiar daquela mansão imponente. Um novo capítulo, impensável e assustador, começava a ser escrito na vida de ambas. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e descobertas para Sofia e Luna. A mudança para a mansão de Ricardo, o homem que lhes abriu as portas em meio à tempestade, foi um choque de mundos. O quartinho úmido e apertado, onde Luna tossia e Sofia chorava em silêncio, parecia agora uma lembrança distante, quase um pesadelo do qual haviam acordado. Assim que entraram, Ricardo as conduziu a um quarto espaçoso no andar de cima, com janelas que davam para o vasto jardim. Havia uma cama grande e macia para Sofia e um berço de madeira clara, novinho em folha, para Luna. A primeira coisa que ele fez foi providenciar o remédio para a menina, que, medicada e aquecida, finalmente dormiu um sono tranquilo e reparador, longe da febre que a atormentava. Sofia observava a filha adormecida, o peito apertado por uma gratidão que mal cabia em si, misturada a uma ponta de desconfiança. Tudo parecia bom demais para ser verdade. Nos dias que se seguiram, a mansão, antes um mausoléu de silêncio e memórias dolorosas, começou a ganhar vida. Luna, com sua energia inesgotável e curiosidade infantil, foi a primeira a explorar cada canto. Seus olhos brilhavam ao descobrir o jardim, um paraíso verde com flores de todas as cores, e uma fonte borbulhante. Dentro da casa, ela encontrou uma sala cheia de brinquedos, um universo de bonecas, carrinhos e blocos de montar que nunca havia imaginado. Mas a maior surpresa foi uma casinha de bonecas, réplica em miniatura da própria mansão, que Ricardo havia mandado montar para ela. O riso de Luna, livre e contagiante, ecoava pelos corredores, preenchendo o vazio que antes dominava o lugar. Para Ricardo, a presença da criança era um bálsamo para a alma ferida. Ele observava Luna brincar, o coração se aquecendo com a inocência e a alegria que ela irradiava. A dor da perda de sua própria filha, que o consumia há anos, não desaparecia, mas a pequena Luna trazia uma nova luz. Uma promessa de que a vida, apesar de tudo, podia continuar. Sofia, por sua vez, tentava se adaptar à nova rotina. Ela cuidava da casa, organizava os afazeres, mas sempre com um olho em Luna e outro em Ricardo. A princípio, a relação era estritamente profissional, permeada por um respeito mútuo. Ela preparava refeições simples, mas saborosas. E o cheiro de comida caseira, que há muito não existia ali, começou a perfumar os ambientes. Ricardo, que antes se alimentava de refeições frias e solitárias, passou a sentar-se à mesa, observando Sofia e Luna com uma expressão que ia além da gratidão. Aos poucos, aquele arranjo profissional começou a se transformar em uma convivência afetiva. As conversas noturnas, que antes eram breves e formais, se estendiam. Sofia contava sobre sua vida, as dificuldades que enfrentara, os sonhos que guardava. Ricardo, por sua vez, abria-se sobre a perda de sua família, a solidão que o corroía, o vazio que a fortuna não conseguia preencher. Ele lia histórias para Luna antes de dormir, e Sofia observava a cena, o coração amolecendo a cada noite. O empresário, que havia perdido tudo o que mais amava, começou a sentir seu coração renascer.
A presença de Sofia e Luna não era apenas um alívio para a solidão, era um motivo para viver novamente. Ele encontrava naqueles olhos brilhantes de Luna e na força silenciosa de Sofia uma razão para sorrir, para planejar o futuro. A mansão, que antes era um mausoléu de silêncio, agora era um lar, preenchido com risos, cheiro de comida e a promessa de um recomeço. Sofia se sentia segura, protegida, algo que nunca havia experimentado antes. Mas o destino, como sempre, guardava suas próprias reviravoltas. A convivência na mansão de Ricardo aprofundava-se a cada dia, tecendo laços invisíveis, mas poderosos, entre os três. Sofia, antes tão fechada e desconfiada, começou a se permitir sentir o calor daquela nova realidade. Ela via em Ricardo não apenas um patrão generoso, mas um homem gentil e atencioso, que cuidava de Luna com um carinho que ia além do que se esperaria de um estranho. Ele a ouvia, a aconselhava, e seus olhares, antes apenas curiosos, agora carregavam uma ternura que a desarmava. As noites eram o ponto alto dessa aproximação. Depois que Luna adormecia, Ricardo e Sofia muitas vezes se encontravam na sala de estar, conversando por horas a fio. Ele falava de seus negócios, de sua vida antes da tragédia, da paixão que tinha pela esposa e pela filha. Sofia, por sua vez, compartilhava seus sonhos interrompidos, a dor de ter sido abandonada pelo pai de Luna, a luta diária para sobreviver. Nessas conversas, eles descobriram afinidades, medos e esperanças que os uniam de uma forma inesperada. Ricardo via em Sofia uma força e uma resiliência que admirava, e Sofia encontrava nele a segurança e o apoio que nunca tivera. Luna, alheia à complexidade dos sentimentos adultos, florescia. Seu rosto, antes pálido e marcado pela doença, agora irradiava saúde e felicidade. Ela chamava Ricardo de tio, e a cada dia a palavra soava mais natural, mais cheia de afeto. Ele a levava para passear no jardim, contava-lhe histórias fantásticas e a ajudava a construir castelos de blocos. A risada da menina era a trilha sonora da casa, e Ricardo sentia seu coração, antes tão pesado, se aliviar um pouco a cada som. Aos poucos, a linha tênue entre o arranjo profissional e o afeto genuíno se desfazia. Ricardo percebia que não queria apenas vida em sua casa. Ele queria Sofia e Luna em sua vida. A presença delas havia transformado seu mausoléu de silêncio em um lar vibrante, cheio de calor e esperança. Ele se pegava pensando em Sofia, em seu sorriso tímido, em sua determinação. Começava a perceber que o amor, que ele julgava ter morrido com sua família, estava de alguma forma renascendo. Sofia também sentia a transformação. A gratidão inicial havia dado lugar a um carinho profundo e a uma admiração crescente por Ricardo. Ele era o porto seguro que ela e Luna precisavam, o homem que as tirou da chuva e lhes deu um recomeço. A ideia de uma vida sem ele, sem a segurança e o afeto que ele proporcionava, tornava-se cada vez mais impensável. Mas a felicidade, como uma bolha de sabão, era frágil. O passado, que parecia ter sido deixado para trás, estava prestes a retornar com uma força avassaladora. Em uma tarde ensolarada, quando Luna brincava no jardim e Sofia preparava o jantar, a campainha tocou. Era um som que, de repente, parecia carregar um presságio. Ricardo, que estava em seu escritório, ouviu e sentiu um arrepio. Sofia foi atender, e ao abrir o portão, seu mundo desabou. Diante dela, parado sob o sol que antes parecia tão acolhedor, estava um homem que ela reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de tanto tempo. Era o pai biológico de Luna, o homem que as abandonou sem olhar para trás quando soube da gravidez. Ele parecia diferente, mais maduro, talvez até arrependido. Sofia, ele disse, a voz hesitante, mas com um brilho de determinação nos olhos. Eu voltei. Eu quero recuperar a minha família. O chão pareceu sumir sob os pés de Sofia. O rosto de Marcos, o pai de Luna, estava ali, materializado diante dela, um fantasma do passado que ela havia tentado enterrar com todas as suas forças. Ele parecia mais velho, os traços do rosto mais marcados, mas o olhar era o mesmo que um dia a havia encantado e depois a abandonado à própria sorte. As palavras dele, "Eu quero recuperar a minha família", ecoaram em sua mente como um trovão,
ameaçando destruir a frágil paz que havia encontrado. Sofia sentiu um misto de raiva, medo e uma pontada de uma dor antiga que ela pensava ter superado. Marcos, o que você está fazendo aqui? Ela conseguiu balbuciar, a voz embargada. Marcos deu um passo à frente, os olhos fixos nela. Eu sei que errei, Sofia, fui um covarde, mas eu mudei. Eu penso na Luna todos os dias, eu quero ser o pai que ela merece. Nesse exato momento, Ricardo, alertado pela demora de Sofia e por uma estranha sensação de pressentimento, apareceu na sala. Ao ver o homem parado no portão e a expressão de choque no rosto de Sofia, ele sentiu um arrepio. Aquele homem não era um desconhecido. O ciúme, uma emoção que ele não sentia há muito tempo, apertou seu peito. A felicidade que ele havia construído com Sofia e Luna parecia ameaçada. Quem é você? Ricardo perguntou, a voz firme, caminhando até Sofia e colocando-se ligeiramente à frente dela, em um gesto protetor. Sofia, ainda em choque, murmurou, é o Marcos, Ricardo, o pai da Luna. A revelação atingiu Ricardo como um golpe. O pai, o homem que havia abandonado as duas e agora retornava para reivindicar um lugar que ele, Ricardo, estava lutando para preencher. Uma onda de medo e possessividade o invadiu. Ele não podia perder Sofia e Luna. Não agora, quando finalmente havia encontrado um propósito para sua vida. Marcos, percebendo a tensão, tentou se explicar. Eu sou Marcos. Vim procurar a Sofia e a minha filha. Eu soube que elas estavam aqui. Ricardo não lhe deu chance de continuar. A dor da perda de sua própria família, o vazio que ele havia sentido por tanto tempo, tudo isso se misturou ao ciúme e ao medo de ver sua nova felicidade desmoronar. Ele agiu por impulso, movido por um desespero silencioso. Quanto você quer para ir embora? Ricardo disparou, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Sofia o olhou chocada. Ricardo, não. Marcos, pego de surpresa, hesitou. Seu olhar percorreu a mansão, depois se fixou em Ricardo, avaliando a seriedade da oferta. O que você está falando? Ele perguntou, embora seus olhos já revelassem a compreensão. 100 mil reais, Ricardo declarou sem rodeios, para você desaparecer de vez da vida delas, para nunca mais procurá-las, para esquecer que elas existem. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo som da chuva, que por um instante pareceu recomeçar suavemente. Sofia sentia o coração em pedaços, dividida entre a repulsa pela proposta e o alívio de se ver livre daquele fantasma. Marcos, por sua vez, ponderou. O arrependimento que ele dizia sentir era real, mas a tentação do dinheiro, vinda de um homem tão poderoso, era avassaladora. Ele olhou para Sofia, depois para a imponente mansão. 100 mil reais. Era uma fortuna para alguém como ele. A chance de recomeçar, longe de suas antigas dívidas e problemas. A promessa de uma vida mais fácil. A batalha em seu interior durou apenas alguns segundos. Eu aceito, Marcos disse, a voz quase inaudível, mas carregada de uma decisão irrevogável. Ele havia escolhido o dinheiro em vez da família, mais uma vez. E, com essa única palavra, selou o destino de todos eles. O eu aceito de Marcos ecoou no ar, um som que selava um pacto sombrio e, ao mesmo tempo, libertador. Sofia sentiu um calafrio. Aquele homem, o pai de sua filha, acabara de vender o direito de ser pai por uma quantia de dinheiro. Uma mistura de nojo e alívio a invadiu. Nojo pela covardia dele, alívio por vê-lo partir, mas também uma dor profunda pela confirmação de que ele nunca seria o pai que Luna merecia. Ricardo, por sua vez, sentiu uma onda de alívio, seguida por uma pontada de culpa. Ele havia agido por impulso, movido pelo medo de perder Sofia e Luna, mas a forma como o fez parecia brutal. No entanto, ao ver o olhar de Marcos, a avidez disfarçada de hesitação, Ricardo soube que havia feito a escolha certa para proteger sua nova família. Os advogados entrarão em contato com você amanhã para formalizar tudo, Ricardo disse a Marcos, a voz fria e distante. Não se aproxime mais desta casa nem de Sofia ou de Luna. Marcos assentiu, os olhos baixos evitando o olhar de Sofia. Ele deu um último aceno de cabeça e se virou, caminhando apressadamente para fora do portão, desaparecendo na rua molhada. A cena toda durou apenas alguns minutos, mas o impacto seria eterno.
O silêncio que se seguiu à partida de Marcos foi pesado, quase insuportável. Sofia e Ricardo ficaram ali, parados, a chuva fina caindo sobre eles. Sofia sentia o corpo tremer. Ela havia se livrado de um problema, mas a maneira como isso aconteceu a deixava com um gosto amargo na boca. Sofia, Ricardo começou, estendendo a mão para tocá-la, mas ela recuou instintivamente. Por que você fez isso, Ricardo? Ela perguntou, a voz embargada, os olhos marejados. Não era uma pergunta de raiva, mas de profunda confusão e mágoa. Eu fiz por você e por Luna, ele respondeu, a voz carregada de sinceridade. Eu não queria que ele voltasse para bagunçar a vida de vocês. Eu queria protegê-las. Sofia o olhou e, por um instante, viu a dor e o medo nos olhos dele. Ela sabia que ele tinha boas intenções, e seu gesto vinha de um lugar de carinho e proteção. Mas a transação, a compra e venda de um pai, deixava uma cicatriz. Você não precisava ter feito isso, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. A partir daquele dia, uma barreira invisível se ergueu entre eles. A espontaneidade das conversas noturnas diminuiu, substituída por um silêncio constrangedor. Sofia sentia-se grata, sim, mas também um pouco aprisionada. Ricardo havia comprado a ausência de Marcos, mas, de certa forma, ele também havia comprado sua liberdade de escolha. Ela não podia negar que estava mais segura, que Luna estava protegida, mas a forma como tudo se deu a fazia questionar o preço de tanta segurança. Ricardo, por sua vez, sentia o peso de sua atitude. Ele havia afastado o rival, mas ao fazê-lo, havia criado uma distância com Sofia. O medo de perdê-las o levara a um ato extremo, e agora ele precisava reconstruir a confiança, mostrar a Sofia que seu amor e sua preocupação eram genuínos, e não apenas uma forma de controle. A mansão, que havia voltado a ser um lar, agora parecia ter um eco de melancolia novamente. Luna, alheia à complexidade dos sentimentos adultos, continuava a brincar, a sorrir, a encher a casa com sua alegria. Mas Sofia, ao observá-la, sentia um nó no estômago. Como ela explicaria para Luna, um dia, que seu pai biológico havia sido pago para nunca mais aparecer? E como ela, Sofia, poderia se perdoar por ter permitido que isso acontecesse? O dilema a consumia, e ela sabia que aquela decisão, embora tomada por Ricardo, teria consequências profundas em sua vida e na de sua filha. Os dias se arrastavam na mansão, tingidos por uma melancolia sutil que Sofia não conseguia afastar. A barreira invisível entre ela e Ricardo permanecia, uma cicatriz recente que impedia a total fluidez de sua relação. Ela se via constantemente dividida, grata pela segurança e pelo amor que Ricardo oferecia a Luna, mas perturbada pela forma como ele havia resolvido o problema de Marcos. A ideia de que a ausência do pai de sua filha havia sido comprada era um fardo pesado em sua consciência. Ricardo, percebendo a distância de Sofia, tentava de todas as formas reconquistar a leveza que antes permeava seus dias. Ele a observava, os olhos cheios de uma preocupação genuína. Trazia flores para a casa, preparava o café da manhã para ela e Luna e tentava iniciar conversas sobre assuntos triviais, esperando que a normalidade pudesse apagar a sombra do incidente. Mas Sofia, embora gentil e educada, mantinha uma reserva, um muro de proteção que ele não conseguia transpor. Sofia, por favor, me diga o que está pensando. Ele pediu uma noite quando Luna já dormia e eles estavam sentados na sala em um silêncio que se tornara doloroso. Eu sei que o que fiz foi drástico, mas foi para o bem de vocês. Eu não suportaria vê-la sofrer de novo. Sofia suspirou, o olhar perdido no jardim escuro. Eu sei, Ricardo. Eu entendo suas intenções. Mas é difícil. Saber que o pai da Luna foi pago para sumir. Como eu vou explicar isso a ela um dia? Como eu vou viver com isso? A voz dela era um sussurro de dor, e Ricardo sentiu o coração apertar. Ele havia pensado que o dinheiro resolveria tudo, mas percebia agora que havia criado um problema de outra natureza, um dilema moral que Sofia carregaria. Ele se aproximou, sentando-se ao lado dela no sofá. Nós vamos encontrar uma forma, Sofia. Ele disse, pegando a mão dela e segurando-a com firmeza. Juntos. Eu prometo que nunca mais farei nada que a machuque ou que a faça duvidar de mim. Eu só quero que você e Luna sejam felizes.
Eu amo vocês. Aquelas palavras, eu amo vocês, eram as primeiras que ele pronunciava de forma tão explícita e ressoaram no coração de Sofia. Ela o olhou, e pela primeira vez desde o incidente, a barreira em seus olhos pareceu ceder um pouco. Ela via a sinceridade em seu olhar, o desespero de um homem que havia encontrado um novo sentido para a vida e temia perdê-lo. Ainda assim, a questão de Marcos e a forma como ele foi afastado continuava a ser um nó em sua garganta. Ela sabia que precisava de tempo para processar tudo, para perdoar Ricardo, e, mais importante, para se perdoar por ter se sentido aliviada com a partida dele. Enquanto isso, Luna continuava a ser o raio de sol da casa. Ela corria pelo jardim, desenhava com giz de cera na varanda e pedia para Ricardo ler a mesma história de dinossauros todas as noites. Sua inocência era um bálsamo para as tensões adultas, um lembrete constante do amor que os unia. No entanto, a vida na mansão não era um conto de fadas isolado do mundo exterior. Ricardo era um empresário conhecido, e sua súbita mudança de vida, a presença de uma mulher e uma criança em sua casa, a alegria que irradiava, começou a chamar a atenção. Rumores começaram a circular em seu círculo social e nos negócios. Alguns eram de curiosidade, outros de inveja, e alguns, inevitavelmente, de malícia. Uma tarde, enquanto Ricardo estava em uma reunião importante, Sofia recebeu uma ligação. Era uma voz feminina, desconhecida, com um tom de escárnio. Então você é a nova senhora da casa de Ricardo, não é? A voz disse. Cuidado, querida. Ele pode ter comprado o pai da sua filha para se livrar dele, mas nem tudo pode ser comprado, e alguns segredos, por mais que se tente enterrar, sempre voltam à tona. A ligação foi abruptamente encerrada, deixando Sofia com o telefone na mão, o coração acelerado e uma sensação gélida de que a paz recém-encontrada estava, mais uma vez, sob ameaça. O telefone escorregou das mãos trêmulas de Sofia, caindo suavemente no tapete persa. O eco da voz misteriosa ainda ressoava em seus ouvidos. As palavras "segredos sempre voltam à tona", congelando o sangue em suas veias. Quem era aquela mulher? E que segredos ela poderia estar se referindo? A paz que ela tentava reconstruir, tijolo por tijolo, desmoronou em um instante, substituída por uma ansiedade sufocante. Ela correu para o quarto de Luna, que dormia tranquilamente em seu berço, alheia à tempestade que se formava. Ver a filha ali, tão inocente e vulnerável, reacendeu a chama de sua determinação. Sofia sabia que não podia se deixar abater. Ela precisava proteger Luna, custasse o que custasse, e isso significava entender o que estava acontecendo. Quando Ricardo chegou em casa, horas depois, encontrou Sofia na sala, os olhos fixos na janela, a expressão preocupada. Ele percebeu de imediato que algo estava errado. A leveza que ele tanto se esforçava para trazer de volta havia desaparecido completamente. O que aconteceu, Sofia? Ele perguntou a voz suave, sentando-se ao lado dela. Sofia hesitou por um momento, as palavras presas na garganta. Contar a ele significava reviver o medo, mas esconder seria pior. Ela respirou fundo e relatou a ligação, cada palavra da mulher desconhecida, a ameaça velada, a menção aos segredos e a compra de Marcos. O rosto de Ricardo endureceu à medida que ela falava. Seus olhos, antes cheios de ternura, agora carregavam uma mistura de raiva e uma pontada de algo que Sofia não conseguiu identificar. Talvez medo, talvez reconhecimento. Quem era essa mulher? Ele perguntou a voz baixa, mas carregada de uma intensidade que a fez estremecer. Eu não sei. Ela não se identificou. Só disse para eu ter cuidado, que nem tudo pode ser comprado e que segredos sempre voltam à tona. Um silêncio tenso pairou no ar. Ricardo se levantou, caminhando até a janela, os punhos cerrados. Sofia o observava, o coração batendo forte. Aquele comportamento, a forma como ele reagiu parecia confirmar suas piores suspeitas. Havia algo mais, algo que ele estava escondendo. Ricardo, o que está acontecendo? Sofia perguntou a voz quase um sussurro. Que segredos são esses? Isso tem a ver com a sua família? Com o acidente? Ele se virou para ela, o rosto uma máscara de conflito. Não é nada que precise se preocupar, Sofia. É apenas alguém tentando nos desestabilizar. Inveja, eu vou resolver isso.
Mas a resposta dele não a convenceu. A evasão, a forma como ele desviou o olhar, tudo indicava que havia uma verdade oculta, uma sombra do passado que se recusava a permanecer enterrada. A menção de que nem tudo pode ser comprado parecia uma alfinetada direta à sua atitude com Marcos, e Sofia sentiu um calafrio. Nos dias seguintes, a atmosfera na mansão tornou-se ainda mais carregada. Ricardo aumentou a segurança da casa, instalou novas câmeras e contratou mais pessoal. Ele tentava agir com normalidade, mas Sofia percebia sua mente distante, seus olhos sempre alertas. Ele passava horas ao telefone, em conversas sussurradas que ela não conseguia ouvir. Sofia, por sua vez, sentia-se cada vez mais isolada. As dúvidas a corroíam. Quem era Ricardo de verdade? O homem gentil e protetor que havia salvado ela e Luna? Ou alguém com um passado obscuro e segredos perigosos? A mansão, que antes era seu refúgio, agora parecia uma gaiola de ouro, com paredes que escondiam mais do que protegiam. Uma noite, enquanto Luna dormia e Ricardo estava trancado em seu escritório, Sofia não conseguiu mais conter sua inquietação. Ela pegou o celular de Ricardo, que ele havia deixado sobre a mesa da sala por um descuido, e, com o coração aos pulos, abriu a lista de chamadas recentes. Havia um número repetido várias vezes, um número desconhecido, mas que ela sentiu um estranho reconhecimento. Era o mesmo número da ligação que havia recebido. Aquele não era um inimigo anônimo. Era alguém próximo, alguém que tinha acesso à vida de Ricardo. E a verdade, ela sabia, estava prestes a vir à tona, de uma forma que talvez nenhum deles estivesse preparado para enfrentar. O número no registro de chamadas de Ricardo era um soco no estômago de Sofia. Era o mesmo que a havia aterrorizado com a ligação anônima. Não era uma coincidência, nem um inimigo distante. Era alguém que tinha um canal direto com Ricardo, alguém que estava inserido em seu mundo. A revelação gelou sua alma, transformando a desconfiança em uma certeza dolorosa. Ricardo não estava sendo totalmente honesto com ela. Com o celular ainda em mãos, Sofia sentiu uma onda de fúria e traição. Como ele podia esconder algo tão grave, especialmente depois de tudo o que haviam passado? A imagem do Ricardo protetor, do homem que a havia resgatado, começou a se fragmentar, revelando rachaduras de um passado obscuro. Ela guardou o telefone de volta no lugar, o coração batendo descompassadamente. Não podia confrontá-lo ainda, não sem mais informações. Precisava de clareza, de provas antes de arriscar a frágil estrutura que os unia. A noite foi longa e insone, com Sofia revirando na cama, cada sombra e cada ruído da mansão parecendo carregar um segredo. Na manhã seguinte, a tensão entre eles era quase palpável, embora nenhum dos dois a mencionasse. Ricardo estava mais calado que o normal, seus olhos inquietos. Sofia tentava manter uma fachada de normalidade, mas sua mente trabalhava em ritmo acelerado, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. Enquanto Ricardo estava no escritório, Sofia decidiu agir. Com as mãos trêmulas, ela discou o número misterioso em seu próprio celular. O som da chamada ecoou em seus ouvidos, cada toque uma batida forte em seu peito. A voz que atendeu, porém, não era a que ela esperava. Era uma voz feminina, sim, mas diferente daquela da ligação anônima. Mais jovem, talvez. Alô? A voz disse um tom de surpresa. Sofia hesitou. Eu devo ter discado errado. Desculpe. Ela estava prestes a desligar quando a voz continuou. Espere. Você é a Sofia, não é? A mulher que está com o Ricardo? Sofia sentiu um arrepio. Quem é você? Eu sou Clara, a irmã de Ricardo. A revelação a atingiu com força. Clara, a irmã, aquela que havia perdido a família no acidente. Mas por que ela ligaria anonimamente? E por que Ricardo não havia mencionado que sua irmã estava por trás das ligações? Clara, Sofia repetiu a voz embargada. Por que você me ligou daquela forma? Por que as ameaças? Um suspiro pesado veio do outro lado da linha. Eu não te ameacei, Sofia. Eu só queria te alertar. Ricardo, ele não é quem você pensa que é. Ele tem segredos. Segredos que ele escondeu de todos nós, especialmente depois do acidente. A mente de Sofia girava. Que segredos, Clara? Por favor, me diga. O acidente... Não foi um acidente, Sofia. Não da forma como ele conta. Meu pai, minha mãe, meu marido, eles não morreram por acaso.
Ricardo estava envolvido, ele estava lá. E ele fez algo. Algo terrível. As palavras de Clara caíram sobre Sofia como pedras, esmagando qualquer resquício de confiança que ainda pudesse ter em Ricardo. O homem que ela amava, que havia se tornado seu porto seguro, poderia ser um assassino? A ideia era absurda, monstruosa, mas a voz de Clara era carregada de uma convicção que a fez tremer. Eu não entendo, Sofia balbuciou, sentindo o chão sumir sob seus pés novamente. Ele herdou tudo, Sofia. A fortuna, as empresas. Ele se livrou de todos os obstáculos. E agora ele está tentando construir uma nova família, uma nova vida, em cima das ruínas da nossa. Cuidado, Sofia. Ele pode ter comprado o pai da sua filha, mas o que ele fez com a nossa família, isso não tem preço. E eu vou provar. Eu vou expor a verdade. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Sofia em um estado de choque profundo. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, pintando um quadro sombrio de Ricardo, um homem capaz de atos inimagináveis. O amor que ela sentia por ele se misturava agora com um terror paralisante. A mansão, antes um santuário, havia se transformado em uma prisão de segredos e mentiras, e Sofia se viu presa em uma teia de intrigas da qual talvez não houvesse saída. Ela precisava confrontar Ricardo, mas o que faria se as acusações de Clara fossem verdadeiras? A vida de Luna e a sua própria estavam em perigo. O mundo de Sofia desabou. As acusações de Clara, cruéis e diretas, ecoavam em sua mente como um martelo, estilhaçando a imagem de Ricardo que ela havia construído. O homem que a havia salvado, que prometera protegê-la e a Luna, era, segundo sua própria irmã, um assassino frio e calculista, responsável pela morte de sua família para herdar uma fortuna. O ar parecia rarefeito, e Sofia sentiu um nó na garganta, a náusea subindo. Ela permaneceu sentada, o telefone ainda em suas mãos trêmulas, incapaz de se mover. A mansão, antes um símbolo de segurança, agora parecia um mausoléu, cada cômodo guardando segredos macabros. Como ela poderia ter sido tão cega? Como poderia ter confiado tanto em alguém que talvez fosse um monstro? A imagem de Luna, dormindo inocentemente no quarto ao lado, surgiu em sua mente, e uma onda de pânico a invadiu. Se Clara estivesse certa, a vida de sua filha e a sua própria estavam em perigo iminente. Ela precisava agir, mas o medo a paralisava. Quando Ricardo finalmente saiu do escritório, horas depois, encontrou Sofia na mesma posição, pálida e com os olhos vermelhos. Ele percebeu de imediato que algo grave havia acontecido. A expressão de choque em seu rosto era inconfundível. Sofia, o que houve? Você está bem? Ele perguntou, a voz carregada de preocupação, aproximando-se dela. Sofia levantou-se abruptamente, recuando um passo. Seus olhos, antes cheios de amor, agora o fitavam com uma mistura de terror e acusação. Não se aproxime de mim, Ricardo, ela disse, a voz embargada, mal reconhecendo o próprio tom. Ricardo parou, confuso com a reação dela. O que está acontecendo? Por que você está assim? Eu falei com a Clara. Sofia disparou, as palavras saindo como um jorro de dor e raiva. Sua irmã, ela me contou tudo sobre o acidente, sobre você. O rosto de Ricardo empalideceu. A surpresa inicial deu lugar a uma expressão de desespero e resignação. Ele sabia que esse dia chegaria. Sofia, por favor, me deixe explicar. Ele implorou, estendendo a mão. Explicar o quê, Ricardo? Ela gritou, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Que você matou sua própria família para ficar com a herança? Que você é um assassino? Que tipo de monstro você é? A acusação ressoou pela sala, cortando o silêncio da noite. Ricardo fechou os olhos por um instante, a dor evidente em seu rosto. Não é verdade, Sofia. Não foi assim. Eu não os matei. Eu nunca faria isso. Então o que aconteceu, Ricardo? Ela exigiu, a voz embargada. Clara disse que você estava lá, que você estava envolvido, que você se livrou de todos os obstáculos. Ele a olhou, os olhos marejados. Sim, eu estava lá, mas não da forma como ela pensa. Eu tentei salvá-los, Sofia. Eu juro. Foi um incêndio. Na casa de campo da família. Eu cheguei tarde demais. Eu não consegui salvá-los. Sua voz falhou, e ele se virou apoiando as mãos na lareira de mármore, a cabeça baixa. Clara me culpa. Ela sempre me culpou.
Ela nunca aceitou que eu fui o único sobrevivente, o único a herdar tudo. Ela acha que eu armei tudo. Sofia o observava, dividida entre a repulsa e uma pontada de dúvida. A dor em sua voz parecia genuína, mas as palavras de Clara eram tão vívidas, tão cheias de convicção. E por que você escondeu isso de mim, Ricardo? Por que não me contou a verdade sobre o acidente, sobre a acusação da sua irmã? Ele se virou novamente, os olhos vermelhos. Porque eu tinha medo, Sofia. Medo de que você me visse como ela me vê. Medo de que você me deixasse. Eu estava tentando construir uma nova vida. Uma vida feliz com você e Luna. Eu não queria que meu passado sombrio destruísse isso. A explicação de Ricardo, embora carregada de emoção, não era suficiente para apagar as sementes de desconfiança plantadas por Clara. Sofia sentia-se presa entre duas narrativas, duas verdades conflitantes. De um lado, o homem que a amava e a protegia. Do outro, a sombra de um passado violento e uma acusação de assassinato. A mansão, com seus luxos e sua aparente segurança, havia se tornado um palco para um drama familiar sombrio. E Sofia percebeu que, para proteger Luna, ela precisaria desvendar a verdade por trás da tragédia da família de Ricardo, antes que fosse tarde demais. A noite se estendeu em um limbo de desespero para Sofia. As palavras de Ricardo, carregadas de uma dor que parecia genuína, lutavam contra a frieza das acusações de Clara. Ela se viu presa em um tormento, incapaz de discernir a verdade. O homem que a havia resgatado das ruas, que ofereceu um lar e amor a Luna, poderia realmente ser um monstro? A ideia era repugnante, mas a insistência de Clara, a forma como ela mencionou os detalhes do acidente e a herança, plantava uma semente de dúvida que Sofia não conseguia arrancar. Ela passou a noite em claro, observando Ricardo dormir no sofá da sala. Ele havia se recusado a ir para o quarto, respeitando o pedido dela de distância. O rosto dele, relaxado no sono, parecia tão inofensivo, tão vulnerável. Mas e se fosse apenas uma fachada? E se por trás daquele semblante gentil houvesse uma escuridão que ela jamais poderia imaginar? Na manhã seguinte, a decisão de Sofia estava tomada. Ela não podia mais viver na incerteza. Para proteger Luna, ela precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Não importava o quanto Ricardo tentasse acalmá-la, ou o quanto Clara tentasse incriminá-lo. Sofia precisava de fatos, de provas irrefutáveis. Ela começou de forma sutil. Enquanto Ricardo estava no escritório, imerso em suas ligações e reuniões, Sofia vasculhou a mansão. Procurou por documentos antigos, fotos, qualquer coisa que pudesse dar uma pista sobre o passado da família dele. Encontrou álbuns de fotos empoeirados no sótão. Imagens de uma família feliz que parecia ter sido apagada pela tragédia. Ricardo, ainda jovem, sorria ao lado de seus pais e de uma Clara adolescente, com um brilho nos olhos que o tempo havia roubado. Não havia nada que indicasse malícia, apenas a memória de uma vida que não existia mais. A busca por documentos mais concretos era mais difícil. Os arquivos de Ricardo eram protegidos por senhas e sistemas de segurança que ela não conseguia acessar. No entanto, ela se lembrou da menção de Clara sobre a casa de campo onde o incêndio havia ocorrido. Talvez lá, nas ruínas ou nos registros da propriedade, houvesse alguma resposta. Ricardo percebia a inquietação de Sofia. Ele a observava, os olhos cheios de uma tristeza profunda. "Você não confia em mim, não é?" Ele perguntou uma tarde, quando a encontrou olhando para um mapa antigo da região, que mostrava a localização da casa de campo. Sofia se virou, o mapa em suas mãos. "Eu quero confiar, Ricardo, mas eu preciso entender. Eu preciso saber a verdade. Por que você não me contou sobre a Clara? Por que ela te acusa de algo tão terrível?" Ele suspirou, sentando-se em uma poltrona. "Clara nunca foi estável, Sofia. Ela sempre teve problemas de saúde mental, especialmente depois do acidente. Ela desenvolveu uma paranoia, uma crença de que eu era o culpado por tudo. Ela não aceitou a perda, e a herança só piorou as coisas. Ela se convenceu de que eu os matei para ficar com tudo. Eu tentei ajudá-la, mas ela se recusou. Ela se afastou de mim e eu não tive mais contato com ela até agora." A explicação de Ricardo era plausível, mas Sofia ainda sentia um nó no estômago. A voz de Clara na ligação não parecia a de uma pessoa desequilibrada, mas sim a de alguém consumido pela raiva e pela dor.
Eu preciso ir até lá, Ricardo, Sofia disse, apontando para a casa de campo no mapa. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Talvez eu consiga entender o que realmente aconteceu. Ricardo a olhou, a surpresa em seu rosto. Ir lá? Sofia, não há nada lá. A casa foi destruída. É perigoso. Eu preciso ir. Ela insistiu, a voz firme. Se você não for comigo, eu irei sozinha. Um silêncio pesado se instalou na sala. Ricardo percebeu a determinação inabalável nos olhos de Sofia. Ele sabia que não conseguiria impedi-la. E talvez, no fundo, ele soubesse que era a única maneira de ela encontrar a paz e talvez de restaurar a confiança entre eles. Tudo bem, ele disse finalmente, a voz resignada. Nós iremos, mas eu irei com você. E prometo que responderei a todas as suas perguntas. Não há mais segredos, Sofia, não entre nós. A promessa de Ricardo trouxe um pequeno alívio, mas o medo ainda persistia. A viagem à casa de campo, um lugar de tragédia e mistério, seria a chave para desvendar a verdade, ou para selar o destino de seu relacionamento com Ricardo e a segurança de Luna. Sofia sentia que estava prestes a abrir uma caixa de Pandora, e não sabia o que encontraria lá dentro. A viagem até a antiga casa de campo da família de Ricardo foi silenciosa e tensa. Sofia observava a paisagem rural passando pela janela do carro, cada árvore, cada campo, parecendo carregar um presságio. Ricardo dirigia com uma expressão grave, os olhos fixos na estrada, mas a cada desvio Sofia podia sentir o peso de suas memórias. A promessa de não haver mais segredos pairava no ar, uma esperança frágil contra a escuridão que os aguardava. Chegaram a uma estrada de terra batida, ladeada por árvores altas e densas, que parecia conduzir a um lugar esquecido pelo tempo. O ar ficou mais frio, e um pressentimento gélido tomou conta de Sofia. A casa de campo não era apenas um local de tragédia, era o epicentro de um mistério que havia corroído a vida de Ricardo e de sua irmã. Finalmente, o carro parou diante de uma propriedade que era pouco mais do que ruínas. As paredes carbonizadas se erguiam como esqueletos de uma estrutura que um dia fora grandiosa. O telhado havia desabado em grande parte, e a vegetação rasteira começava a engolir o que restava. O cheiro de fumaça, embora fraco, ainda pairava no ar, uma lembrança fantasmagórica do incêndio. Ricardo desligou o motor e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas secas ao vento. Ele se virou para Sofia, o rosto contraído pela dor. Foi aqui, ele disse, a voz rouca. Foi aqui que tudo aconteceu. Sofia desceu do carro sentindo os olhos marejarem. A visão da destruição era ainda mais impactante do que ela imaginara. Conseguia quase sentir o calor das chamas, ouvir os gritos, o desespero. Era um lugar de morte, e a energia pesada pairava sobre eles. Onde eles estavam? Sofia perguntou, a voz quase um sussurro. Ricardo apontou para o que restava de uma ala da casa. Meus pais estavam no quarto principal, no andar de cima. Meu cunhado, ele estava no escritório tentando apagar o fogo. Eu estava na cidade, em um jantar de negócios. Quando cheguei, a casa já estava em chamas. Eu tentei entrar, Sofia, eu juro, mas o fogo era muito intenso. Eu não consegui. As últimas palavras saíram com um nó na garganta, e ele passou as mãos pelo rosto, tentando conter as lágrimas. Sofia se aproximou das ruínas, observando os escombros. Havia algo estranho na forma como a casa havia sido consumida. A destruição parecia concentrada em certas áreas, enquanto outras, embora danificadas, não estavam tão completamente destruídas. E a Clara? Sofia perguntou. Onde ela estava? Clara estava viajando. Ela tinha ido visitar uma amiga em outro estado. Foi por isso que ela não estava aqui, e foi por isso que ela sempre me culpou. Ela acha que eu deveria ter estado aqui, que eu deveria ter feito mais. Enquanto Ricardo falava, Sofia caminhava lentamente pelos arrededros da casa, seus olhos atentos a cada detalhe. De repente ela parou. No chão, entre os escombros e a terra queimada, havia algo que chamou sua atenção. Era um pequeno medalhão de prata, escurecido pela fumaça, mas ainda reconhecível. Ela se abaixou e o pegou. O que é isso? Ricardo perguntou, aproximando-se. Sofia limpou a fuligem do medalhão. Era um relicário, e ao abri-lo, viu duas pequenas fotos desbotadas, uma de um homem e uma mulher sorrindo, e no verso, uma inscrição quase ilegível.
Para meu amor, sempre. M. Isso era da minha mãe. Ricardo sussurrou, os olhos arregalados. Ela nunca tirava isso. Mas como ele está aqui? Eu pensei que tivesse sido consumido pelo fogo. Sofia sentiu um calafrio. Se o medalhão da mãe de Ricardo, que ela nunca tirava, estava ali intacto o suficiente para ser reconhecido, isso significava que ele não estava no corpo dela quando o incêndio ocorreu. Ou que o fogo não havia sido tão devastador quanto se pensava, pelo menos não naquela área. Ricardo, se sua mãe nunca tirava isso, e se ele está aqui, isso significa que... Sofia começou, a voz sumindo. Significa que ela não estava usando quando o fogo começou. Ricardo completou, a voz tensa, os olhos fixos no medalhão. Ou que alguém o tirou dela. Mas quem? E por quê? A descoberta do medalhão adicionou uma nova camada de mistério à tragédia. Não era apenas um incêndio. Havia algo mais, algo que não se encaixava na narrativa de Ricardo, nem na de Clara. Sofia sentiu que estava cada vez mais perto da verdade. Mas a verdade parecia mais complexa e perigosa do que ela jamais poderia ter imaginado. Aquele medalhão era a chave, um elo perdido que poderia desvendar os segredos da família de Ricardo e talvez a verdadeira natureza do homem que ela amava. O medalhão nas mãos de Sofia era um objeto pequeno, mas seu peso era imenso, carregado de perguntas não respondidas. A revelação de que a mãe de Ricardo nunca o tirava e que ele estava ali entre os escombros, intacto o suficiente para ser identificado, desestabilizou a narrativa do incêndio acidental. Seus olhos se encontraram com os de Ricardo, e a mesma dúvida, a mesma pontada de terror, estava refletida em ambos. Alguém o tirou dela, Ricardo repetiu, a voz quase inaudível, como se tentasse processar a impossibilidade da situação. Mas quem faria isso? E por quê? Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A ideia de que alguém estivesse ali antes ou durante o incêndio, manipulando a cena, era perturbadora. Isso transformava a tragédia de um acidente em algo muito mais sinistro. Ricardo, se sua mãe não estava usando isso, e se alguém o tirou dela, isso muda tudo. Ele assentiu lentamente, os olhos fixos no medalhão. Sim, muda tudo. Eu sempre acreditei que foi um acidente terrível. Mas se há algo mais, se alguém estava envolvido... Sua voz se perdeu e ele parecia lutar contra uma nova onda de dor e raiva. Sofia sabia que precisavam investigar mais a fundo. Aquele medalhão era a primeira prova concreta de que a história oficial, e até mesmo a versão de Clara, poderia estar incompleta ou distorcida. Ela começou a vasculhar a área com mais atenção, procurando por qualquer outro indício, por menor que fosse. Ricardo, inicialmente paralisado pela descoberta, logo se juntou a ela, seus olhos agora afiados, buscando respostas. Enquanto reviravam os escombros com cuidado, Sofia notou algo incomum perto de uma das paredes externas, que parecia ter resistido melhor ao fogo. Havia uma pequena área onde a terra parecia ter sido remexida recentemente, e não pela ação do incêndio ou da natureza, quase como se algo tivesse sido enterrado ali. Ricardo, olhe aqui, ela chamou, apontando para o local. Ele se aproximou e juntos começaram a cavar com as mãos, removendo a terra solta e os pequenos detritos. A cada punhado de terra, a tensão aumentava. O que encontrariam? Uma nova pista? Ou algo que os levaria a um beco sem saída? Pouco tempo depois, seus dedos tocaram em algo sólido e frio. Com mais cuidado, eles desenterraram uma pequena caixa de metal, enferrujada pelo tempo e pelo calor, mas ainda intacta. Ricardo a pegou, o coração batendo forte no peito. — O que é isso? Sofia perguntou, a voz cheia de expectativa. Ele tentou abrir a caixa, mas a tampa estava emperrada. Com um esforço, ele conseguiu forçá-la. Dentro havia um maço de papéis, amarelados e chamuscados nas bordas, mas ainda legíveis. Eram cartas. Ricardo pegou a primeira carta e seus olhos percorreram as linhas. A expressão em seu rosto mudou de surpresa para incredulidade e depois para uma raiva contida. — O que diz? Sofia perguntou, sentindo a urgência em seu tom. Ele levantou os olhos para ela, o rosto pálido. — São cartas. Cartas da minha mãe. Para um homem que não era meu pai. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés novamente. Um caso. A mãe de Ricardo tinha um amante. A revelação era chocante.
Mas o que isso tinha a ver com o incêndio? Ricardo continuou a ler, a voz embargada. Ela estava planejando fugir com ele, levar a Clara e ela estava com medo. Ela diz que meu pai descobriu e que ele estava furioso, que ele a ameaçou e que ele faria de tudo para impedi-la de levar Clara. As palavras caíram sobre Sofia como uma avalanche. O quadro que se formava era muito mais complexo e sombrio do que qualquer um deles imaginara. O incêndio não era um acidente. Não era um assassinato cometido por Ricardo por herança. Era o resultado de um segredo familiar explosivo, de paixão, traição e fúria. Seu pai, ele incendiou a casa? Sofia sussurrou, aterrorizada pela implicação. Ricardo balançou a cabeça, os olhos fixos nas cartas. Eu não sei, Sofia, mas essas cartas, elas indicam que ele sabia do caso. E que ele estava disposto a tudo para impedir minha mãe de ir embora com Clara. E meu cunhado, ele estava no escritório. Talvez ele tenha descoberto algo. Talvez ele tenha sido uma testemunha. A verdade, ou pelo menos uma parte dela, começava a emergir das cinzas. O pai de Ricardo, o patriarca da família, um homem respeitado, poderia ser o responsável pela tragédia. A descoberta daquelas cartas não apenas inocentava Ricardo das acusações de Clara, mas também lançava uma sombra ainda mais densa sobre a verdadeira natureza do acidente. A busca por respostas havia apenas começado, e Sofia sentia que, a cada revelação, o perigo se tornava mais real e iminente. O silêncio que se seguiu à leitura das cartas foi ainda mais pesado do que o anterior, carregado agora não apenas de mistério, mas de uma verdade brutal e dolorosa. Ricardo, com os olhos fixos nos papéis amarelados, parecia ter envelhecido 10 anos em questão de segundos. A imagem de seu pai, o homem respeitado e autoritário que ele sempre conheceu, desmoronava diante de seus olhos, substituída pela figura de um homem consumido pela fúria e pela traição. Meu pai, ele murmurou, a voz embargada pela descrença. Ele faria isso? Sofia colocou a mão em seu ombro, sentindo a tremedeira que o percorria. As cartas indicam que ele sabia do caso, Ricardo, e que ele estava furioso. Sua mãe temia por ela e por Clara. Isso não foi um acidente. Isso foi um ato de desespero e raiva. A implicação era terrível. O incêndio que ceifou a vida de sua mãe, de seu cunhado e indiretamente destruiu a vida de Clara não havia sido obra do acaso. Havia sido um ato intencional, possivelmente arquitetado pelo próprio pai de Ricardo. A ironia era cruel. Clara o acusara de assassinato, quando o verdadeiro culpado, ou pelo menos o instigador, poderia ser o homem que ela idolatrava. Clara, Sofia começou, repensando todas as acusações da irmã. Ela deve ter sabido de algo. Talvez ela tenha visto ou ouvido algo naquele dia, mas interpretou mal. Ou talvez ela tenha sido manipulada a me acreditar que você era o culpado para proteger a reputação do pai de vocês. Ricardo balançou a cabeça, a mente a mil. Ela sempre foi muito ligada ao meu pai. Ele era o herói dela. Se ela soubesse a verdade, isso a destruiria completamente. Talvez ela tenha criado essa narrativa para se proteger, para não ter que aceitar que o próprio pai dela era capaz de algo tão monstruoso. A dor no rosto de Ricardo era palpável. Não era apenas a dor da perda, mas a dor da decepção, da traição vinda de sua própria família. A inocência que ele havia buscado por tanto tempo finalmente estava ali, mas veio acompanhada de uma verdade que era quase insuportável. Precisamos de mais provas, Ricardo, Sofia disse, sua voz firme, tentando puxá-lo daquele abismo de choque. Essas cartas são um começo, mas não são o suficiente. Precisamos entender o que realmente aconteceu naquele dia. Onde estava seu pai? Onde estava seu cunhado? Por que ele estava no escritório? A caixa de metal continha mais algumas cartas e um pequeno diário, também da mãe de Ricardo. Sofia começou a folhear o diário, seus olhos correndo pelas páginas. As entradas eram esporádicas, mas revelavam um crescente medo e ansiedade. Havia menções a discussões acaloradas com o marido, ameaças veladas e o desejo desesperado de proteger Clara de um ambiente familiar que se tornava cada vez mais tóxico. Em uma das últimas entradas, datada de poucos dias antes do incêndio, a mãe de Ricardo escrevera: "Ele sabe.
Ele descobriu sobre M. Ele está furioso. Disse que se eu tentar levar Clara, ele me fará pagar. Não sei o que fazer. Tenho medo. Medo por nós duas. M disse que vai me ajudar a fugir, mas não sei se teremos tempo. A última entrada era ainda mais perturbadora. Ele está aqui. Ele está vindo. Meus Deus, ele está vindo. A respiração de Sofia engasgou. Aquilo não era apenas um indício. Era um testemunho direto do terror da mãe de Ricardo nos momentos finais de sua vida. O pai de Ricardo não apenas sabia, ele estava presente. Ele estava aqui, Sofia sussurrou, mostrando a Ricardo a página do diário. Seu pai estava aqui. Ele não estava na cidade como você pensava. Ele estava aqui, confrontando sua mãe. Ricardo pegou o diário, seus olhos percorrendo as palavras, e um grito de angústia escapou de seus lábios. A revelação era um golpe final. A verdade era mais cruel do que qualquer mentira. Seu pai, o homem que ele respeitava, era o assassino. A raiva e a dor se misturaram no rosto de Ricardo. Ele não só os matou, Sofia. Ele me deixou carregar a culpa por anos. Ele deixou Clara me odiar. Ele destruiu a todos nós. A descoberta da verdade trouxe uma clareza dolorosa, mas também um novo e perigoso desafio. Se o pai de Ricardo era o responsável, e se ele havia conseguido encobrir o crime por tanto tempo, isso significava que ele era um homem poderoso e sem escrúpulos. E se ele ainda estivesse vivo, ou se houvesse cúmplices, a vida de Sofia e Luna poderia estar em risco. Eles haviam desenterrado um segredo que alguém havia se esforçado muito para manter enterrado. A mansão de Ricardo, antes um refúgio, agora parecia um alvo, e a busca pela justiça se tornava uma corrida contra o tempo. O ar na casa de campo queimada tornou-se denso, pesado com a revelação e a dor que ela trazia. Ricardo desabou sobre os joelhos, o diário da mãe amassado em suas mãos, seu corpo tremendo. As lágrimas que ele havia contido por anos, as que ele não permitira que caíssem enquanto carregava o fardo da culpa, agora jorravam sem controle. Não era apenas a dor da perda, mas a devastação de uma vida inteira construída sobre uma mentira cruel. Seu pai, o homem que ele havia respeitado e temido, era um monstro. Sofia se ajoelhou ao lado dele, abraçando-o com força. Não havia palavras que pudessem aliviar o tormento que ele sentia, mas sua presença era um consolo. Ela sentia a raiva e a tristeza que emanavam dele, e uma nova determinação se acendeu em seu próprio coração. Eles haviam encontrado a verdade, e agora precisavam lutar por justiça. Precisamos ir, Ricardo, ela sussurrou, afastando um fio de cabelo do rosto dele. Não podemos ficar aqui. É perigoso. Ele assentiu, levantando-se com dificuldade, o rosto inchado e vermelho. Os olhos, antes cheios de uma tristeza resignada, agora ardiam com uma fúria fria. Ele guardou as cartas e o diário na caixa de metal e a levou consigo como um tesouro macabro. A viagem de volta para a mansão foi ainda mais silenciosa que a ida. O peso da descoberta era esmagador. Sofia observava Ricardo, que dirigia com uma intensidade que ela nunca vira antes. O homem gentil e reservado que ela conhecera parecia ter sido substituído por alguém mais sombrio, mais determinado. A verdade, embora libertadora para sua inocência, o havia transformado. Ao chegarem à mansão, a atmosfera parecia diferente. As paredes, antes um refúgio, agora pareciam esconder segredos e perigos. Eles haviam desenterrado algo que alguém havia se esforçado muito para manter oculto. Se o pai de Ricardo era capaz de tamanha atrocidade e de encobrir o crime, quem mais poderia estar envolvido? E o que fariam agora? Precisamos falar com Clara, Sofia disse, quebrando o silêncio enquanto entravam na sala de estar. Ela precisa saber a verdade. Ela precisa entender que você não é o culpado. Ricardo parou, virando-se para ela. Não, Sofia, não ainda. Clara está doente. Essa verdade pode destruí-la. E se meu pai conseguiu encobrir isso por tanto tempo, ele tinha poder. Ou cúmplices. Não sabemos quem mais pode estar envolvido. Não podemos simplesmente sair por aí com essas provas. A cautela de Ricardo era compreensível. A revelação era explosiva e poderia ter ramificações perigosas. Então o que faremos? Ela perguntou, sentindo a urgência da situação. Não podemos ignorar isso, não depois de tudo o que descobrimos. Ele caminhou até a janela, olhando para o jardim escuro.
Precisamos de mais. Precisamos de provas irrefutáveis, algo que não possa ser contestado. E precisamos ter certeza de que estamos seguros. Se meu pai fez isso, e se ele conseguiu se safar, quem garante que não há mais ninguém protegendo esse segredo? A menção de quem garante trouxe um calafrio a Sofia. O pai de Ricardo havia morrido anos depois do incêndio, de causas naturais, segundo a versão oficial. Mas e se não fosse? E se houvesse alguém que ainda estivesse protegendo o legado do patriarca ou os segredos da família? Precisamos investigar a morte do seu pai, Sofia sugeriu. E o que aconteceu com o amante da sua mãe, Mé? Talvez ele tenha alguma informação, ou talvez ele também tenha sido silenciado. Ricardo assentiu, a mente já trabalhando em um plano. Você está certa. Precisamos ir com calma, mas com determinação. Não podemos arriscar Luna, nem a nós mesmos. Mas eu não vou descansar até que a verdade seja revelada e a justiça seja feita. Por minha mãe, por meu cunhado e por Clara, que viveu uma vida de dor por causa de uma mentira. Aquele momento marcou uma virada na relação deles. A desconfiança de Sofia havia se transformado em uma aliança inabalável, forjada na busca pela verdade. Ricardo, por sua vez, havia encontrado uma nova força e um propósito renovado. Eles não eram mais apenas um homem e uma mulher tentando reconstruir suas vidas. Eram parceiros em uma perigosa jornada para desvendar um crime do passado. Um crime que agora ameaçava o presente e o futuro de todos eles. A mansão, antes um santuário, havia se tornado um quartel-general, e à noite um palco para os segredos que ainda aguardavam para serem revelados. A noite na mansão de Ricardo estendeu-se em uma vigília tensa. As luzes da sala de estar permaneceram acesas, iluminando o mapa mental que Sofia e Ricardo começavam a traçar sobre a mesa de centro. As cartas e o diário da mãe de Ricardo estavam espalhados, cada palavra analisada com uma intensidade renovada. A urgência era palpável, mas a necessidade de cautela era ainda maior. O primeiro passo é M, Sofia começou, apontando para as iniciais recorrentes nas cartas. Precisamos descobrir quem ele é. Se ele estava planejando fugir com sua mãe e Clara, ele deve ter feito algum tipo de arranjo. Talvez ele tenha deixado pistas. Ricardo assentiu, os olhos percorrendo as páginas do diário. Minha mãe era muito discreta. Ela não usaria nomes completos nas cartas, especialmente se meu pai pudesse encontrá-las. Mas há uma menção a um lugar, um pequeno chalé à beira do lago, onde eles se encontravam. Ela descreve-o com detalhes como um refúgio. A descrição era vaga, mas era um começo. Ricardo, com sua vasta rede de contatos e recursos, sabia que poderia usar sua equipe de segurança para investigar propriedades antigas na região do lago mencionada. Vou acionar meu pessoal de confiança amanhã. Eles são discretos e eficientes. Precisamos de alguém que possa investigar sem levantar suspeitas. Enquanto Ricardo planejava a busca por M, Sofia se concentrava na morte do pai dele. Você disse que seu pai morreu de causas naturais. Mas, dadas as circunstâncias, precisamos ter certeza. Você tem acesso aos registros médicos dele? Ricardo franziu a testa. Sim, tenho. Ele era muito particular com sua saúde. Mas como o filho mais velho, eu tinha acesso a alguns documentos. Vou revisar tudo. Qualquer coisa incomum, qualquer detalhe que não se encaixe, pode ser crucial. A madrugada avançou, e a exaustão começou a pesar sobre eles. Luna dormia profundamente em seu quarto, alheia à tempestade que se formava ao redor de sua pequena família. A cada hora que passava, a mansão, antes um símbolo de segurança, parecia mais um castelo sob cerco, com segredos que podiam explodir a qualquer momento. Antes de se recolherem, Ricardo fez uma última verificação nas portas e janelas. Um gesto que antes seria rotineiro, mas que agora carregava um peso de preocupação. Sofia, observando-o, sentiu um arrepio. A sensação de estarem sendo observados, de que o perigo estava à espreita, era quase tangível. No dia seguinte, a investigação começou em ritmo acelerado. Ricardo fez as ligações necessárias, instruindo sua equipe a procurar discretamente por um chalé específico na região do lago. Enquanto isso, ele mergulhou nos arquivos médicos de seu pai, uma pilha de documentos que ele nunca havia examinado com tanto escrutínio. Sofia, por sua vez, revisitou as cartas e o diário,
procurando por qualquer detalhe que pudesse ter escapado. Ela notou uma pequena diferença na caligrafia em uma das últimas entradas do diário da mãe de Ricardo, quase imperceptível, como se a mão que escrevia estivesse tremendo ou com pressa. E havia um pequeno rabisco na margem, algo que parecia um símbolo, mas que ela não conseguia identificar. Horas depois, uma ligação chegou para Ricardo. Era de um de seus investigadores. Senhor, encontramos algo. Há um chalé abandonado na área que o senhor descreveu. Ele está em nome de um tal de Marcos Silva. E o que é mais interessante, senhor, é que ele foi vendido logo após o incêndio na sua casa de campo. E o comprador... Bem, o comprador é um nome que o senhor conhece bem. Ricardo empalideceu, o telefone apertado contra o ouvido. Quem? Ele perguntou, a voz tensa. O comprador, senhor, foi o seu próprio pai. A revelação atingiu Sofia e Ricardo como um raio. O pai de Ricardo não apenas sabia do caso, não apenas confrontou a mãe de Ricardo, mas ele também havia comprado o chalé do amante dela logo após o incêndio. Isso não era apenas a prova de um crime passional. Era a evidência de um encobrimento meticuloso, de uma tentativa de apagar todos os vestígios da existência de M. Marcos Silva. A inicial M finalmente tinha um rosto, um nome. E o pai de Ricardo havia garantido que ele desaparecesse, ou pelo menos que seu rastro fosse apagado. A história se tornava cada vez mais sombria, e a certeza de que o pai de Ricardo havia orquestrado tudo se solidificava. Mas a pergunta crucial permanecia. O que aconteceu com Marcos Silva? E o que mais o pai de Ricardo havia feito para proteger seu segredo? A busca por M havia se transformado em uma busca por uma testemunha, ou talvez por outra vítima. A notícia de que o pai de Ricardo havia comprado o chalé de Marcos Silva, o M das cartas, reverberou pela sala como um trovão. O choque inicial deu lugar a uma onda de raiva fria em Ricardo. Não era mais apenas a dor da traição e da perda, mas a revolta contra a crueldade calculista de seu pai. Ele não apenas havia cometido um crime hediondo, mas também se dedicara a apagar todos os vestígios, a silenciar qualquer um que pudesse expor a verdade. Ele comprou o chalé, Ricardo repetiu, a voz rouca, quase um sussurro de descrença. Meu pai não queria apenas encobrir o caso. Ele queria apagar Marcos Silva da face da terra. O que aconteceu com ele, Sofia? Ele o matou também? Sofia sentiu um calafrio. A possibilidade era terrível, mas se encaixava perfeitamente no padrão de um homem disposto a incendiar a própria casa para preservar sua reputação e impedir que sua esposa o deixasse. Precisamos descobrir o paradeiro de Marcos Silva. Se ele foi silenciado, isso é mais uma prova contra seu pai. Se ele ainda estiver vivo, ele pode ser a chave para tudo. A equipe de segurança de Ricardo, agora ciente da gravidade da situação, foi instruída a aprofundar a busca por Marcos Silva. A tarefa era delicada. Procurar por um homem que havia desaparecido há anos, possivelmente sob circunstâncias forçadas, sem alertar quem quer que estivesse protegendo os segredos do patriarca. Enquanto a busca por Marcos Silva se intensificava, Ricardo mergulhou ainda mais fundo nos documentos de seu pai. Ele revisou extratos bancários antigos, registros de propriedade e até mesmo agendas pessoais que havia guardado. Foi em uma dessas agendas, escondida no fundo de uma gaveta em seu escritório, que ele encontrou algo perturbador. Havia uma série de anotações codificadas, datas e nomes que não faziam sentido à primeira vista. Mas em uma página, uma data se destacava, a mesma data do incêndio. Ao lado, um nome, Dr. Elias, e abaixo, uma pequena anotação. Problema resolvido. Silêncio garantido. Dr. Elias, Sofia murmurou, lendo por cima do ombro de Ricardo. Quem é ele? E o que significa problema resolvido, silêncio garantido? Ricardo sentiu um nó no estômago. Dr. Elias era o médico da família. Ele cuidava de todos nós, inclusive do meu pai. Mas ele se aposentou e se mudou para o exterior logo depois do incêndio. Nunca entendi por que ele partiu tão de repente. A peça se encaixava com uma precisão arrepiante. O doutor Elias, o médico da família, poderia ter sido cúmplice no encobrimento. Ele poderia ter forjado relatórios, manipulado informações ou até mesmo participado de alguma forma no desaparecimento de Marcos Silva. A anotação, silêncio garantido,
soava sinistramente como uma referência a algo mais do que apenas a descrição. Se ele se aposentou e se mudou, ele pode ter sido pago para sumir, Sofia ponderou. Ou talvez ele tenha sido coagido. De qualquer forma, ele é uma testemunha crucial. Precisamos encontrá-lo. A complexidade da teia de mentiras e encobrimentos era assustadora. O pai de Ricardo não era apenas um assassino, mas um manipulador astuto, capaz de envolver outras pessoas em seus crimes e de apagar seus rastros com uma eficiência fria. A equipe de Ricardo foi novamente acionada, desta vez para localizar o Dr. Elias no exterior. A tarefa seria ainda mais difícil, mas a determinação de Ricardo era inabalável. Ele não permitiria que a memória de sua mãe e a verdade sobre seu cunhado permanecessem enterradas. Enquanto aguardavam notícias, a tensão na mansão era quase insuportável. A cada sombra, a cada ruído, Sofia sentia um arrepio. Eles estavam mexendo com um passado perigoso e a possibilidade de que alguém ainda estivesse disposto a proteger os segredos do patriarca era uma ameaça constante. Uma noite, enquanto Sofia estava na cozinha preparando um chá, ela ouviu um barulho sutil vindo da sala de estar. Ela parou, o coração batendo forte. Ricardo estava no escritório, ao telefone. O som parecia vir da janela, um leve arranhão quase imperceptível. Ela se aproximou lentamente, o corpo tenso, e espiou pela cortina. Não havia nada. Apenas a escuridão do jardim. Mas a sensação de estar sendo observada era avassaladora. De repente, um vulto passou rapidamente pela janela. Não era um animal. Era uma sombra humana, movendo-se com agilidade. Sofia recuou, o chá caindo de suas mãos e se estilhaçando no chão. O som alertou Ricardo, que correu para a sala. — O que houve, Sofia? Ele perguntou, vendo o copo quebrado e o rosto pálido dela. — Alguém estava lá fora, ela sussurrou, apontando para a janela. — Eu vi uma sombra. Alguém estava nos observando. Ricardo correu para a janela, mas o jardim estava vazio. Apenas a escuridão e o silêncio. A mansão, antes um refúgio, agora se tornara um palco para uma perigosa caçada. E eles, os caçadores, estavam se tornando as presas. A verdade, uma vez desenterrada, não podia mais ser contida. E seus guardiões estavam dispostos a tudo para mantê-la em segredo. O grito de Sofia e o som do copo estilhaçando-se no chão ecoaram pela mansão, quebrando o silêncio tenso da noite. Ricardo correu para a sala, o coração disparado ao ver o rosto pálido de Sofia, os olhos arregalados de terror. A visão do chá derramado e dos cacos de vidro no chão apenas confirmou a gravidade da situação. Alguém estava lá fora, Ricardo. Ela repetiu, a voz embargada, apontando para a janela. Eu vi uma sombra, um vulto passando rápido. Ricardo não hesitou. Ele puxou Sofia para trás e se aproximou da janela, olhando para a escuridão do jardim. Seus olhos treinados varreram a paisagem, procurando qualquer sinal de movimento, qualquer indício de que a ameaça era real. Apenas o vento farfalhava nas folhas das árvores e as sombras dançavam sob a luz fraca da lua. Não havia ninguém. Tem certeza, Sofia? Ele perguntou, sua voz tentando soar calma, mas a preocupação era evidente em seu tom. Eu juro, Ricardo, não foi um animal. Era uma pessoa. Eu senti que estava sendo observada antes mesmo de ver o vulto. O arrepio que a percorria era inegável. A negação era inútil. Ricardo sabia que Sofia não era de imaginar coisas. Aquele vulto, aquela sombra, era a prova de que seus medos eram fundados. Eles haviam desenterrado um ninho de vespas e agora estavam sendo picados. Fique aqui, ele instruiu, pegando o telefone para acionar a segurança da mansão. Em poucos minutos, guardas armados vasculhavam os jardins, mas não encontraram nada, nenhuma pegada, nenhum rastro, apenas a grama úmida e o silêncio da noite. A ausência de provas apenas aumentava a sensação de vulnerabilidade. Ricardo reforçou a segurança da mansão imediatamente. Sensores de movimento foram ativados, câmeras de vigilância foram redirecionadas e a presença de guardas foi duplicada. A mansão, que antes era um lar, agora se transformava em uma fortaleza, mas a sensação de cerco era sufocante. Eles sabem, Ricardo, Sofia disse mais tarde, enquanto ele a abraçava tentando acalmá-la. Eles sabem que estamos investigando e não vão parar.
Não vamos parar também, ele respondeu, a voz firme, mas seus olhos revelavam a preocupação. A imagem de Luna dormindo tranquilamente em seu quarto passou por sua mente. Ele não permitiria que nada acontecesse a elas. No dia seguinte, a investigação continuou, agora com um senso de urgência ainda maior. A equipe de Ricardo não havia encontrado Marcos Silva, mas havia descoberto que ele tinha uma irmã mais nova que ainda vivia na cidade. Ela havia se afastado da família após o incêndio e a subsequente venda do chalé, mas mantinha um pequeno negócio de artesanato em um bairro mais afastado. Ela pode saber algo, Ricardo ponderou. Se Marcos desapareceu, ela deve ter notado. E talvez ela tenha sido silenciada ou ameaçada também. A visita à irmã de Marcos Silva seria delicada. Eles não podiam simplesmente aparecer e fazer perguntas diretas, correndo o risco de assustá-la ou, pior, de alertar quem quer que estivesse por trás do encobrimento. Sofia sugeriu que ela fosse sozinha, disfarçada de cliente interessada em artesanato, para tentar se aproximar e obter informações de forma mais sutil. É muito arriscado, Sofia, Ricardo argumentou preocupado. Não quero que você se exponha. Não temos escolha, Ricardo, ela insistiu. Você é muito conhecido. Sua presença levantaria suspeitas. Eu posso ser mais discreta. Além disso, se ela é a única ligação com Marcos, precisamos tentar. Relutantemente, Ricardo concordou, mas com a condição de que ela estivesse em constante contato com ele e que a equipe de segurança a monitorasse de perto, à distância. O plano era arriscado, mas a cada hora que passava a pressão aumentava. Enquanto Sofia se preparava para a missão, Ricardo recebeu uma ligação sobre o Dr. Elias. A equipe havia localizado o médico aposentado em uma pequena cidade costeira na Itália. Ele vivia uma vida reclusa, mas parecia estar bem de saúde. A notícia era um alívio, mas também levantava mais perguntas. Por que ele havia se mudado tão abruptamente? E o que ele sabia? A noite caiu novamente sobre a mansão, mas desta vez a atmosfera era diferente. A presença da sombra na noite anterior havia transformado a cautela em uma vigilância constante. Ricardo estava no escritório, revisando os relatórios de segurança, enquanto Sofia tentava acalmar Luna, que parecia sentir a tensão no ar, aninhando-se mais perto dela. De repente, um alarme de segurança disparou. Não era o alarme do jardim, mas um dos internos vindo da ala leste da mansão, uma área que estava em reforma e raramente era usada. Ricardo e Sofia se entreolharam, o pânico subindo por suas gargantas. Alguém havia entrado, e eles estavam dentro da casa. O som estridente do alarme interno rasgou o silêncio da noite, congelando o ar na sala. Ricardo e Sofia se entreolharam, o pânico estampado em seus rostos. Não era um alarme externo, mas um dos sensores da ala leste, uma parte da mansão que estava em reforma e que, por isso, deveria estar completamente vazia e segura. A ameaça não estava mais à espreita do lado de fora. Ela havia invadido seu santuário. "Luna!" Sofia exclamou, seu instinto maternal tomando conta. Ela agarrou a menina, que havia acordado assustada com o barulho, apertando-a contra si. Ricardo agiu rapidamente. Ele pegou o comunicador de segurança que estava na mesa de centro. "Intrusão na ala leste. Todos para a ala leste. Agora, protejam a casa." Sua voz era firme, apesar da adrenalina que corria em suas veias. Os passos pesados dos guardas ecoaram pelos corredores e, em questão de segundos, a mansão, antes silenciosa, estava cheia de movimento. Ricardo puxou Sofia e Luna para o quarto principal, trancando a porta e acionando o sistema de bloqueio de emergência. "Fiquem aqui, não saiam por nada. Eu vou ver o que está acontecendo." "Não, Ricardo." "Não vá sozinho", Sofia implorou, mas ele já estava se movendo, a determinação em seus olhos superando o medo. Ele pegou uma arma de um compartimento secreto na parede, uma precaução que ele esperava nunca ter que usar. Ele se juntou aos guardas no corredor principal. A ala leste estava escura, exceto pela luz de emergência que piscava intermitentemente. Os guardas avançavam com cautela, armas em punho varrendo cada canto. O silêncio era opressor, quebrado apenas pela respiração pesada dos homens e o som distante do alarme que ainda persistia. Ao chegarem à entrada da ala leste, a cena era de caos. Uma janela estava estilhaçada e havia sinais claros de arrombamento. Mas o que mais chamou a atenção de Ricardo foi o que estava no chão.
Não havia um intruso, mas sim um objeto. Um pequeno boneco de pano, idêntico aos que Clara costumava fazer, estava no centro da sala, com um alfinete espetado no coração. Ao lado do boneco, um bilhete. Ricardo se aproximou, o coração batendo forte no peito. O bilhete era escrito à mão, com uma caligrafia elegante, mas ameaçadora. Você está perto demais. Pare de procurar, ou a próxima vítima será a sua filha. A mensagem era clara, cruel e direta. Não era um roubo, era um aviso. Eles não estavam atrás de bens materiais, mas sim de silêncio. A ameaça à Luna era um golpe baixo, uma tática vil para paralisá-los. Ricardo amassou o bilhete na mão, a raiva fervendo em suas veias. Aquele boneco, aquele bilhete, era uma jogada pessoal, uma demonstração de poder, e de que eles sabiam exatamente o que era mais valioso para ele. Os guardas vasculharam a ala leste e os arredores da mansão, mas novamente não encontraram nenhum vestígio do intruso. O fantasma que os observava na noite anterior agora havia deixado sua marca, uma prova tangível de sua existência e de suas intenções sombrias. Ricardo voltou para o quarto principal, onde Sofia esperava ansiosamente. Ela viu o bilhete amassado em sua mão e o rosto tenso dele. O que aconteceu? Quem era? Ele estendeu o boneco e o bilhete para ela, os olhos cheios de uma fúria contida. Sofia leu a mensagem e seu rosto empalideceu ainda mais. Ela abraçou Luna com força, as lágrimas brotando em seus olhos. A imagem do boneco com o alfinete no coração era um presságio terrível. Eles sabem sobre Luna, ela sussurrou, a voz trêmula. Eles sabem o quanto ela significa para nós. Eles não vão tocar nela, Ricardo prometeu, sua voz carregada de uma determinação fria e perigosa. Isso só me dá mais motivos para ir até o fim. Não vamos parar. Não agora. A ameaça, em vez de intimidá-los, acendeu uma chama ainda mais forte de resistência. A segurança da mansão foi reforçada ao máximo, transformando-a em uma verdadeira fortaleza. Mas a verdadeira batalha não seria travada com muros e guardas, mas sim com a verdade. Aquele que havia deixado o bilhete queria que eles parassem, mas Ricardo e Sofia estavam mais determinados do que nunca a desvendar os segredos do passado, não apenas pela memória de Clara e da mãe de Ricardo, mas agora pela segurança de Luna. A caçada havia se tornado pessoal e eles não recuariam. O bilhete e o boneco de pano, com o alfinete espetado no coração, foram um golpe direto, uma declaração de guerra pessoal. A raiva de Ricardo era um fogo frio, mas a preocupação com Luna era um nó apertado em seu peito. A mansão, agora uma fortaleza impenetrável, era um lembrete constante da ameaça que pairava sobre eles. Não vamos ceder, Ricardo declarou, sua voz baixa, mas carregada de uma determinação inabalável. Ele estava no escritório, revisando os mapas da propriedade e os relatórios de segurança, enquanto Sofia, ainda abalada, tentava se recompor. Eles querem nos assustar, nos fazer parar, mas isso só me dá mais motivos para ir até o fim. Sofia concordou, abraçando Luna, que dormia profundamente em seus braços. A imagem do boneco com o alfinete ainda estava vívida em sua mente, mas o medo se misturava com uma fúria crescente. Não podemos deixar que eles vençam. Clara e sua mãe merecem justiça, e Luna merece viver em segurança. A prioridade era clara: proteger Luna a todo custo. A menina foi transferida para um quarto ainda mais seguro, com acesso restrito e monitoramento constante. A equipe de segurança foi instruída a não deixar ninguém se aproximar dela sem a permissão expressa de Ricardo ou Sofia. Apesar da ameaça, a investigação não podia parar. A pista sobre a irmã de Marco Silva, Laura, era a mais promissora. Sofia, com sua proposta de abordagem discreta, ainda era a melhor opção. Eu vou, Sofia reiterou, olhando para Ricardo. É o único jeito de não levantar suspeitas. Eu posso me passar por uma cliente, conversar com ela sobre artesanato. Talvez ela se sinta mais à vontade para falar comigo. Ricardo relutou, mas a lógica de Sofia era irrefutável. Ele instruiu sua equipe a montar uma operação de vigilância discreta ao redor da loja de Laura. Sofia estaria em contato constante, e qualquer sinal de perigo resultaria em uma intervenção imediata. No dia seguinte,
sob um sol pálido, Sofia partiu. Vestida de forma simples, com óculos escuros e um lenço cobrindo parte do cabelo, ela parecia apenas mais uma cliente curiosa. A loja de artesanato de Laura era pequena e aconchegante, cheia de peças de cerâmica e tecidos coloridos. Laura, uma mulher de meia-idade com olhos cansados, mas gentis, estava atrás do balcão. Sofia começou a conversar sobre as peças, elogiando o trabalho de Laura. Aos poucos a conversa fluiu para a vida, para a família. Sofia, com cuidado, mencionou que estava procurando um presente especial para uma amiga que havia perdido um irmão há muitos anos e que sentia falta dele. Os olhos de Laura se arregalaram levemente. Ela parecia reconhecer a dor na voz de Sofia. É uma dor que nunca passa, não é? Laura disse, sua voz suave. Eu também perdi meu irmão, Marcos. Há muito tempo. Ele simplesmente desapareceu. Sofia sentiu um arrepio. Ela havia acertado em cheio. Sinto muito. Deve ter sido terrível. Você nunca soube o que aconteceu? Laura suspirou, olhando para uma pequena peça de cerâmica em suas mãos. Não. Ele era um homem bom, meu Marcos. Apaixonado. Ele estava planejando uma nova vida longe daqui, com uma mulher que ele amava. Ele me disse que eles iriam para um lugar onde poderiam ser felizes, sem julgamentos. Essa mulher, ela se chamava Clara? Sofia perguntou, com a voz quase inaudível, observando a reação de Laura. Laura levantou os olhos, surpresa. Sim, como você sabe? Ele nunca me disse o nome dela para proteger a identidade dela, mas ele a amava profundamente. Ele estava tão feliz. E então, o incêndio na casa de campo da família dela. E depois ele sumiu. O coração de Sofia batia forte. Ela estava tão perto. Você o viu depois do incêndio? Laura balançou a cabeça. Não. Ele me ligou uma vez, poucos dias depois do incêndio. Ele estava assustado, Léo. Disse que tinha que sumir, que estava sendo ameaçado. Ele me pediu para nunca mais procurá-lo, para esquecê-lo. Disse que era para o meu próprio bem. Ameaçado por quem? Sofia perguntou, tentando manter a calma. Laura hesitou, seus olhos desviando. O medo era palpável em seu rosto. Ele não disse, mas ele mencionou algo sobre o homem poderoso, e me deu isso. Laura puxou um pequeno medalhão de prata de dentro de sua blusa. Era um medalhão antigo, com um brasão gravado. Ele disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria guardar isso, que era a única prova de quem ele era e que um dia a verdade viria à tona. Sofia reconheceu o brasão. Era o brasão da família de Ricardo, o mesmo que estava gravado em alguns dos objetos mais antigos da mansão. O pai de Ricardo não apenas havia comprado o chalé de Marcos Silva, mas também o havia ameaçado, forçando-o a desaparecer e deixando um rastro de medo e silêncio. Onde ele está agora, Laura? Sofia perguntou, a voz embargada. Laura balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não sei. Eu rezei todos os dias para que ele estivesse vivo. Mas depois de tantos anos, eu perdi a esperança. Fui ameaçada também por um homem de terno. Ele disse para eu não procurar mais, ou coisas ruins aconteceriam. Eu tive medo, Léo. Muito medo. Sofia pegou o medalhão, sentindo o peso da verdade em suas mãos. O pai de Ricardo havia silenciado Marcos Silva, e agora o mesmo poder sombrio estava tentando silenciá-los. A peça final do quebra-cabeça estava se encaixando, mas a imagem que se formava era mais aterrorizante do que eles poderiam ter imaginado. Marcos Silva não estava apenas desaparecido. Ele havia sido apagado, e o medalhão era a única prova de sua existência e da crueldade de seu algoz. O medalhão de prata com o brasão da família de Ricardo gravado parecia queimar nas mãos de Sofia. A história de Laura contada entre suspiros e lágrimas era a peça que faltava. A confirmação brutal de que o pai de Ricardo não era apenas um adúltero e um incendiário, mas um homem capaz de silenciar vidas para proteger seus segredos. Marcos Silva não havia sumido. Ele havia sido forçado a desaparecer, ameaçado por o homem poderoso, o mesmo que agora os perseguia. Sofia despediu-se de Laura, prometendo que a verdade viria à tona e que Marcos não seria esquecido. Ao sair da loja, sentiu o olhar atento da equipe de segurança de Ricardo, que a seguia discretamente. A adrenalina ainda corria em suas veias, mas a sensação de ter cumprido parte da missão trazia uma estranha mistura de alívio e pavor.
De volta à mansão, Ricardo a esperava no escritório, a tensão palpável em seu rosto. Ao vê-la entrar, ele soube que ela tinha notícias. Sofia não perdeu tempo. Ela colocou o medalhão sobre a mesa e narrou cada detalhe da conversa com Laura, desde a história de amor entre Marcos e Clara, até o telefonema assustado e o desaparecimento forçado. Ricardo pegou o medalhão, seus dedos traçando o brasão familiar. A raiva em seus olhos era fria e intensa. Ele não queria apenas encobrir o caso. Ele queria apagar Marcos da existência, e ele fez isso, Léo, com a mesma crueldade que usou para apagar a memória da minha mãe. Laura foi ameaçada, Ricardo. Sofia acrescentou, sua voz embargada. Por um homem de terno que disse para ela não procurar mais. É o mesmo padrão. Eles não querem que ninguém saiba a verdade. A ameaça à Luna, o boneco de pano e o bilhete ganharam um novo e terrível significado. O inimigo era implacável, e seu método era o silêncio através do medo. O que faremos agora? Sofia perguntou, olhando para Ricardo. Temos o medalhão, a confirmação de que Marcos foi ameaçado. Mas onde ele está? Ele ainda está vivo? Ricardo apertou o medalhão na mão. A pista do Dr. Elias se torna ainda mais crucial agora. Se meu pai o envolveu, ele pode saber o que aconteceu com Marcos. Ele pode ser a única pessoa que sabe a verdade sobre o paradeiro dele. Ele acionou sua equipe de investigação novamente. A ordem era clara: acelerar a localização e a abordagem do Dr. Elias na Itália. A descrição era fundamental, mas a urgência era ainda maior. Eles precisavam de respostas antes que o homem poderoso agisse novamente. Enquanto aguardavam notícias da Itália, a mansão continuava sob um estado de alerta máximo. A cada sombra, a cada ruído, Sofia sentia um calafrio. A sensação de estar sendo observada era constante, uma presença invisível que os lembrava de que estavam em uma corrida contra o tempo. Uma noite, enquanto Ricardo e Sofia estavam no quarto de Luna, velando o sono da menina, Ricardo recebeu uma ligação. Era da equipe na Itália. Senhor, encontramos o Dr. Elias. A voz do investigador soou no telefone. Ele está